Reforço pro ataque já pro fim de semana na decisão da Supercopa. Tem os pedidos de Dorival Júnior. Olha, o homem quer reforços. Será que eles vão chegar? Tem também a situação do Alisson, a situação do Tchoca, que pode melar lá com o Torino. Muita coisa pra gente falar. Chico Garcia traz informações de atacante chegando no Corinthians, hein? Vamos aí pro vídeo. Tem novo reforço. Caio César chegou pro ataque, um ponta que o Dorival tanto pediu, o torcedor tanto pediu, o time tanto precisava já há algum tempo. Um ponta habilidoso, veloz, de 21 anos, jovem, emprestado pelo Al Hilal até o final deste ano, com opção de compra, não obrigação de compra. E aí o Corinthians vai ter o Caio César à disposição. Na verdade, ele já era para ter vindo na semana passada. O Al Hilal pediu que ele ficasse para mais 2 partidas, né? Que ele fosse relacionado por conta de ausências lá que o time saudita estava tendo. E aí o acordo foi selado, ele chegou na segunda-feira ao Brasil, já começou a trabalhar dentro das atividades antes de ser oficializado, né? Tem aquelas minutas, troca de documentos, aquela coisa toda para ser regularizado. Ele foi anunciado oficialmente nesta quinta-feira e já está no bid da CBF, portanto, já em condições para reforçar o time diante do Flamengo na decisão da Supercopa no próximo domingo às 4 da tarde em Brasília. Ele, inclusive, não está apenas à disposição por uma questão de regularização, também está à disposição por uma questão física, já que trabalhou durante toda a semana com o Dorival, vinha jogando por lá, então pode reforçar o ataque. Não acho que como titular, porque o time é meio que sabido, né, com o trio GYM, né, Garro, Yuri, Memphis, Carrilho, Bidon, todo mundo já sabe o time titular do Corinthians, mas pode ser uma boa arma para segundo tempo. Então, Caio César vai reforçar o time, o elenco, para a decisão da Supercopa no próximo domingo. Legal, né? E será que chegarão mais reforços? Bom, o Dorival Júnior perdeu completamente o constrangimento, né? Ele vinha dizendo desde o ano passado que sempre que chegou nas suas equipes, trabalhou com o que tinha, que ele não pedia reforços, aquela coisa toda. E acho até que ele se virou muito bem diante do transfer ban, tudo que aconteceu no ano passado. Poxa, ganhou a Copa do Brasil, um título totalmente exaltado, em que ele teve méritos, apesar da campanha ruim no Brasileiro, até pela dificuldade, né? Promoveu jovens, transformou o Bidon num jogador muito mais decisivo. Acho que essa valorização, esse crescimento, essa maturidade do Bidon tem a ver com o trabalho do Dorival. Eu coloco o Dorival como um cara super importante nisso. O André, que está ali no meio campo, jogando muita bola nesse momento. O Guinegão, que em algum momento foi importante, porque ele não pôde contar com nenhum atacante do elenco, e aí ele teve que usar a base, o Kaique e tudo mais. Então, assim, eu acho que o Dorival tem os seus méritos, apesar das dificuldades. Mesmo que ele tenha pedido reforços ao Fabinho Soldado, o Soldado tivesse prometido a ele, o transfer ban impediu tudo isso, e mesmo ele dizendo que nunca pediu reforços, agora, né, acabou a vergonha, porque depois da derrota para o Bahia, ele foi questionado e ele disse, cara, quantos reforços vocês precisam? Ele, uns 5 ou 6. Ou seja, ele realmente, publicamente pediu reforços, embora a gente saiba que o Dorival, de certa forma, entende a realidade do clube. Ficou muito chateado pela negociação do Alisson não ter fechado. E aí eu já entro em mais um tópico aqui, porque a gente não conseguiu abordar, né? Eu falei da possibilidade do encaminhamento, o Alisson estava fechado. Vejo como no futebol é muito louco, né? Você crava uma informação e até a assinatura do contrato, muita coisa pode acontecer. O Alisson, ele estava, inclusive, no CT Joaquim Grava, não no dia a dia, né? Mas ele chegou a visitar o CT, as instalações, conversou com o elenco, com comissão técnica, né? Com o Marcelo Paz, tudo com autorização do São Paulo, né? O Rui Costa e o Marcelo Paz trabalharam em conjunto. Aliás, o Marcelo Paz já deu uma entrevista ao Bola da Vez da ESPN falando sobre isso, e já tem portais repercutindo, né? De que ele explicou que foi não apenas pela questão simbólica do R$1 milhão que o São Paulo exigia à vista pelo negócio, porque parece muito simbólico, né? Você dizer, não, o Corinthians não tem R$1 milhão para depositar para o São Paulo para ter o Alisson. Não era só isso. E assim, leitura, tá? Leitura. Eu vou trazer todas as informações trazidas pelo Marcelo e acho que ele foi muito importante na transparência ao comunicar isso para o torcedor, na entrevista que ainda vai ao ar. Por exemplo, não é só 1 milhão, é 1 milhão agora, mais 500 mil, mais 1,5 milhão caso ele cumpra metas de 20 jogos com pelo menos 45 minutos. São 2,5 milhões de euros, tendo que adquiri-lo ao final do contrato, caso o Corinthians quisesse adquiri-lo, no caso, não é uma necessidade, mas enfim, aí aumentaria ainda o valor. É uma multa de 2 milhões
para pagar caso ele jogasse um majestoso, e isso não iria acontecer, né? Mas daqui a pouco ele vira um titular importante, o que você faz? Seria, por exemplo, você ter mais bonificações, né, mediante a metas que ele fosse estabelecendo. Então, assim, uma série de questões que iam aumentando o valor, e o Corinthians tem outras prioridades. Quando ele se voltou para a realidade, que ele deve ainda para o Toluca numa dívida pelo Pedro Raul, para o Tajeres numa dívida pelo Garro, outras tantas questões, o Corinthians botou na balança e falou, vale a pena? E o próprio Marcelo reconheceu, virou uma novela que não precisaria, não era para tanto. Mas o Dorival ficou bem chateado porque ele queria contar com o jogador. E aí eu vou fazer aqui a minha leitura. Não foi só isso. Não foi só a questão financeira. Foi a repercussão diante da torcida. O mesmo que aconteceu no caso Rony. A gente sabe que os valores envolvidos eram muito altos, né? 25 milhões de reais, que era o que o Atlético Mineiro queria, mesmo com a dívida pelo Fausto Vera e tudo mais. Mas com a repercussão, eu acho que houve uma... Vale a pena a gente comprar essa briga agora com o torcedor, pelo Rony, pelo Alisson? A gente está fazendo contratações mais modestas aqui, né? Jogadores livres de custos. Vamos investir aqui? Tem certeza? Eu acho que houve pensamento, não é uma informação. A informação eu estou trazendo através do Marcelo Paz, né, com a responsabilidade financeira pelas prioridades que o Corinthians tinha em relação ao Alisson. E, né, nesse caso, acho que o negócio também foi desfeito por conta disso. O São Paulino agora vai ter que se entender, né, porque já tem faixa aí dizendo que ele é traíra e tudo mais. E vamos lá, né? O Alisson só começou a negociar com o Corinthians quando ele recebe a informação do Hernan Crespo de que ele não fazia mais parte dos planos. Tanto que o São Paulo contratou o Danielzinho e o Alisson não estava nos planos. E aí ele teve que seguir a sua vida. Tá indo para o rival, para um treinador que o conhece, enfim, aí vai ser um problema para o São Paulo resolver agora, reintegrando o Alisson para ver se ele tem ambiente por lá. O fato é que ele não deve vir mais para o Corinthians. O Corinthians precisa de um atacante rápido pela beirada, né? Porque o Corinthians não tem um atacante rápido pela beirada faz tempo, desde quando o Romero, desde a primeira passagem, que ele era bem rápido, lembra? Que ele ia e voltava toda vez. E o Tchoca não saindo, porque o Corinthians precisa de mais um zagueiro, né? Como o Corinthians não vai contratar outro zagueiro, pelo jeito, Tchoca fica para ainda jogar no Corinthians. Eu acho que vender o Tchoca era um erro, porque eu gosto do Tchoca. Ele vai se desenvolver, lembra do Murilo? Foi embora, olha o jogador que virou. Lembra do Marquinhos? Foi embora, olha o jogador que virou. Fica com o Tchoca que ele vai se desenvolver. E outra coisa, esse Caio César eu não conhecia. Vocês conhecem esse Caio César? Cara, eu nunca vi uma partida dele, pra falar a verdade. Tomara que ele seja pelo menos rápido. Se ele for rápido e cruzar umas bolas boas, porque os nossos lateral, Mateuzinho e o Bidu, são bons. E como nós temos um centroavante, o Heroberto cabeceia bem. O Memphis Depay também cabeceia bem. Cruzamento na área, se a gente tiver um atacante rápido pela beirada para cruzar a bola, é bom. E se ele finalizar bem também, ele é pequenininho, né? Pelas fotos que eu vi. E o Dorival quer mais reforços. O Jaco Alisson não vem mais. Eu acho que esse negócio do Alisson, eu vou falar a verdade, foi a diretoria que não quis contratar. Não é que não tem 1 milhão. Falou que não tinha 1 milhão para falar pro Dorival que não ia contratar, entendeu? Porque eu não queria chegar pro técnico e falar assim, não, nós não vai contratar o jogador que você quer. Porque entre a torcida ficou meio dividido. Alisson. Lembra quando saiu o nome que foi pro Santos, do Rony? Nossa senhora. Ninguém queria o Rony. Aí soltou o nome aí também, muita gente não queria o Alisson. E a diretoria eu acho que também não queria. Mas vamos ver se esse Caio César tem nome de cantor sertanejo, né? Se ele for bom, já tá ótimo. Um atacante rápido. Faz tempo que nós não tem. O Yuri Alberto é rápido, mas ele não joga aberto, né? Ele joga ali centralizado com o Memphis. Ó, se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Não esquece de ativar o sininho pra você não perder nenhuma das notificações toda vez que sair o vídeo, viu? Tamo junto, até a próxima.